Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos lá, querido, concluir a nossa pregação. Vamos ler aí o versículo, né, no capítulo 3 de Marcos, né, versículo 20, capítulo 3, versículo 28. Vamos ler aí em nome de Jesus, né? Vamos ler. Ainda falta 3. Na verdade, 3:28 de Marcos, né? Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Amém, queridos? Só até aqui, né? Nós lemos o 28, 29 e 30, né? Aqui para concluir a pregação, né? Do texto que nós lemos, né, querido? Onde os homens se levantaram contra Jesus porque ele estava expulsando o demônio. Acusaram Jesus de expulsar demônio por outros demônios. Acusaram Jesus de estar endemoniado, né? E Jesus estava cheio, era do Espírito Santo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, Jesus, como toda a pregação que nós tivemos aí, foi bem esclarecida aí, na direção de Deus, da forma que o Senhor me dera. Então, Jesus disse aqui para eles, né, queridos? Muito boa esta palavra para todos nós, né? Guardar no nosso coração para sempre, né? E procurar nunca, né, cometer essa loucura. Esse aqui é a loucura, é a perdição das almas, né? Porque não tem perdão. Ele disse que não tem perdão, falou para eles, porque ele estava pregando para aqueles homens, né? Podem blasfemarem de quem vocês quiserem e do que vocês quiserem, né? Agora que tudo é perdoado. Se você se arrepender, confessar e deixar os pecados, seja qual for, qualquer tipo de blasfêmia, né? Sem ser essa, né? Ele diz, tudo serão perdoados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão para este pecado. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aí ele diz, ele será réu do eterno juízo. Já foi condenado, né? A palavra de Deus está deixando bem claro que ele já foi condenado, ele já é réu, né? Então, porém diziam, tem espírito imundo. Por isso que ele disse isso, porque eles diziam isso, que ele tinha espírito imundo, que ele tinha demônio. Eles estavam acusando Jesus, né, de estar endemoniado, porque Jesus, cheio do Espírito Santo, como a palavra do Senhor fala, que ele voltou do deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele voltou cheio do Espírito Santo, querido, porque ele venceu todo o pecado, toda a tentação, tudo que o diabo colocou diante dele, para ele pecar contra Deus, para ele se corromper, para ver se não cumpria a promessa que Deus tinha feito para a criatura, porque o diabo sabia, porque Deus tinha dito que era do filho da mulher, e ele sabia que Jesus era o filho de Deus, que tinha nascido da virgem, né, porque estava tudo certo, estava tudo escrito, e Satanás sabia que era ele mesmo, e ele tentou, né, contaminar, ele tentou, né, persuadir, ele tentou iludir, ele tentou convencer Jesus Cristo de pecar contra Deus, para que não se cumprisse a promessa que Deus fez lá no jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que a serpente que é Satanás. Disse Satanás, né? Deus disse para Satanás. Então, Jesus cheio do Espírito Santo e eles acusando ele de estar endemoniado, de ter o maioral do demônio na vida dele, de estar expulsando o demônio através de outros demônios que estavam na vida deles. E por isso que ele disse isso. Por isso que ele disse essa palavra. Aqui está o resumo da pregação, né? De tudo que nós pregamos, né, querido?
do princípio até aqui o fim, que nós chegamos, né, a essa conclusão, para nós vigiar, para nós ter muito cuidado para não acusar, né, não falar que o Espírito Santo é demônio, né, queridos? É verdade? Muito difícil isso para a gente que não é espiritual, mas que é espiritual, é aquela coisa do crente estar cheio do Espírito Santo pregando, às vezes até profetizando, por isso que eu não gosto nem falando em línguas. Querido, vamos se afastar disso. Quando alguém, se for o que for, não é da minha conta nem da sua, vamos cair fora. Não vamos compactuar com ninguém que se levanta contra a profecia de Deus, contra as obras do Todo-Poderoso, através da vida de quem quer que seja, querido. Seja o que for que ele estiver fazendo, que ela estiver fazendo, Deus me livre. Deus me livre, Deus nos livre de blasfemar contra o Espírito Santo, porque a condenação, né, é imediata, não terá perdão, né? Ele será réu do eterno juízo, viu? Como é que é a loucura? Onde é que a loucura, né, desses homens levou eles aonde? Até que ponto chegou a loucura? Até que ponto chega a loucura de uma pessoa que está desviada, que está, né, totalmente fora de si? Quem estava fora de si era eles, querido. Eles estavam fora de si porque eles queriam, por força, convencer as pessoas de que Jesus estava endemoniado, sendo que quem estava endemoniado era eles, querendo matar o Filho de Deus, querendo persuadir o povo para não acreditar na salvação, para não receber, querendo eliminar o reino de Deus na terra, querendo impedir as pessoas de ser salvas, que ele está repreendido em nome de Jesus. Agora eles sim, eles nós podemos dizer que eles estavam porque a única pessoa interessada, né, de destruir as vidas, as almas, é Satanás, é os demônios, né? É a própria palavra que diz que ele veio senão para roubar, matar e destruir, não é verdade? Mas Jesus Cristo, ele veio para que tenham vida e vida em abundância, né? Ele veio resgatar as vidas, querida, ele veio salvar, ele veio libertar, ele veio curar, ele veio sarar, ele veio restaurar, Lamassu, decanta, Lamanai. É isso que é o ofício do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso, querido, que quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é ele, né? É ele que convence. Se você arrumou confusão com ele, querido, né? Arrumou problema com ele, ficou difícil, não é verdade? Não tem mais. E quem diz foi Deus, quem dá a ordem é Deus, querido. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então não podemos, querido, nós temos que vigiar, temos que procurar ver o que estamos fazendo, como estamos, né, praticando a nossa fé, querido. É melhor você parecer bobo, né, ingênuo, do que você querer ser um juiz das coisas de Deus, né, querer julgar, né, querer condenar, querer blasfemar, né, criticar, zombar de alguém que verdadeiramente é justo, é fiel e está cheio do Espírito Santo, querendo fazer o bem, querendo, né, ver o reino de Deus expandir, querendo ver almas sendo salvas, porque é o Espírito de Deus que está na vida dele. O Espírito de Deus, ele só faz o bem. Quando você vê uma pessoa, um crente cheio de bondade, né, e queridos, cheio de humildade, de bondade, né, de amor, é cheio do Espírito Santo, querido. Ele está cheio de Deus. Não blasfeme, não critique, não zombe, não escarneça, porque você pode estar lançando no inferno a sua alma. Isso também serve para mim, querido, porque eu também sou ser humano, né? Para todos os seres humanos. Então, louvado seja Deus e bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos ficar com esta palavra, queridos. Vamos vigiar mais, vamos prestar mais atenção.
Eu gosto de me policiar, eu não gosto que as pessoas me policiem, certo? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo, certo? Ninguém vai salvar ninguém, quem vai salvar é Jesus. E para Jesus salvar, querida, nós precisamos do Espírito Santo, convencer nós, mostrar, revelar tudo para nós. As coisas de Deus, elas são completas, querido. Deus, ele cumpriu o papel dele, ele prometeu, ele enviou, o Filho amado, Jesus Cristo, que cumpriu também o seu papel. Jesus Cristo voltou para o céu e disse que enviaria o Consolador, aquele que estaria conosco até a consumação do século, para nos orientar, para nos guiar, para nos dirigir, para nos conduzir, querido, para nos consolar, para nos exortar, para cuidar de nós na ausência dele. Ele não está ausente, ele é presente, ele é onipresente, ele está. Mas o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser templo, casa, morada e habitação do Espírito de Deus. E ele vai nos conduzir, queridos, por caminhos retos e veredas de justiça. Ele que vai nos levar ao céu, ele vai levar nós até as nuvens para se encontrar com Jesus Cristo. Se nós não tiver comunhão com o Espírito Santo, queridos, se nós não tiver discernimento, vamos pedir, não vamos querer sair por aí julgando ninguém, querido. Vamos largar a vida dos outros de mão. Eu gosto de viver a minha vida e eu gosto de ensinar as pessoas, cada um viver a sua vida, viver bem, viver em família, que nós já falamos aqui de família, procurar ter uma vida, uma boa relação com a sua família, que é a primeira igreja, é o primeiro ministério, é a primeira obra. Se você não se dá bem na sua casa, na sua família, com os seus, se você não tem entendimento com os seus, você não consegue cuidar dos seus, você não dá conta da sua família, querido, daí fica difícil, E a família, ela não depende só de um, ela depende dos dois, querida. A mulher tem que ser sábia para edificar a sua casa na rocha, mas muitas das vezes o homem, querido, nós sabemos, nós conhecemos a história de Abigail. Abigail era sábia, mas ela não conseguiu meter Deus no coração e nem na cabeça, na mente de Nabal, Mas como ela era fiel a Deus, ela era temente a Deus, ele zombou, escarneceu lá de Davi. Davi era o servo de Deus. Ele já se tornou réu de juízo, réu do eterno juízo, porque ele desprezou o rei Davi, ele com certeza blasfemou também, fez tudo que tinha que fazer de errado, mas a mulher dele, quando soube que ele era sábia, ela foi tentar convencer o filho de Belial, como ela mesmo chamou, filho de Belial. Não, ela sabia que não tinha jeito para aquele, porque a gente que tem discernimento, você vê, você sabe, você não tem como enfrentar o demônio que você sabe que é demônio mesmo, você vai se prejudicar. Ela correu por trás e foi servir Davi e pediu a misericórdia sobre aquelas pessoas inocentes, que iam tudo ser exterminadas, e tudo junto com ela, com todo mundo, ia perecer por causa da loucura de um homem que não tinha o temor de Deus, não respeitava as coisas do Senhor e principalmente os ungidos do Senhor, que estava fazendo a coisa certa, não é verdade, querido? Porque não vem também querer todo mundo, porque é ungido, achar que está fazendo tudo errado e mesmo assim diz, mas Saul foi assim. Foi sim, Saul foi assim. Mas cadê o fim de Saul? Você vai continuar sendo que nem Saul? Só porque ninguém pode tocar, ninguém pode fazer isso? Não, querido, eu não quero tocar em ninguém. Deixa cada um por si, querida. A salvação é individual, Nós não devemos mesmo tocar em Saul, sei lá, qualquer um que se tornar Saul, que se tornar rebelde, desobediente à lei de Deus e fazer, mas nós temos que nos defender, querido. Nós não podemos assim obedecer ele vai fazer tudo de errado e quer que nós façamos também ou nós vamos seguir fazendo tudo errado porque alguém está fazendo, ele é sacerdote, ela é sacerdotisa, ele é pastor, ela é pastora e ele é missionário. Não, querido, não, nós vamos fazer a coisa certa que está na palavra. Nós não estamos seguindo o homem, servindo o homem, nós estamos servindo a Deus. Se nós estamos servindo a Deus, então nós vamos praticar a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Agora nós não temos que ser desobedientes também, querido? Nós não temos que ser omissos nos nossos trabalhos, nós temos que fazer aquilo que nós sentimos a direção de Deus para fazer, Nós fazemos para Deus, para o Senhor e procuramos ser pessoas, assim que conseguem se dar bem com as pessoas, mas sabe que pode chegar uma hora para você, assim como para mim também,
que você vai ter que fazer que nem Davi, para não morrer, você vai ter que fugir.